Bem-vindos ao canal A Voz da Ampulheta. Curta, compartilhe, comente. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num tema que, convenhamos, é meio mórbido, mas também é absurdamente fascinante: a arte da guerra. Ao longo da história, generais, guerrilheiros, líderes, estrategistas, todo mundo que queria vencer conflitos precisou bolar planos mirabolantes, táticas engenhosas e, às vezes, usar um pouquinho, ou muito, daquela criatividade macabra para superar seus inimigos. E é exatamente sobre essas mentes brilhantes e um tanto quanto perturbadas que a gente vai falar hoje. Preparem-se para uma viagem alucinante pela história militar, onde vamos desvendar os segredos por trás das estratégias mais famosas e mortais já utilizadas em combate. Se você curte conteúdo histórico e filosófico, se inscreva no canal A Voz da Ampulheta. Curta, compartilhe, comente e se prepare, porque a porrada vai começar. A Blitzkrieg, meus amigos, é a prova de que os alemães, além de fazerem carros e cerveja incríveis, também manjavam de um ataque rápido e furioso. Essa estratégia, que em alemão significa guerra relâmpago, era como um soco na cara que deixava o inimigo zonzo antes mesmo de entender o que estava acontecendo. É um golpe de mestre no xadrez em 5 lances. Desenvolvida no início do século XX, a Blitzkrieg era baseada em 5 pilares: concentração de forças, surpresa, rapidez, superioridade aérea e, mais rapidez. A ideia era simples: evitar aquelas batalhas longas e desgastantes que marcaram a Primeira Guerra Mundial e, em vez disso, usar tanques, aviões e infantaria coordenados para romper as linhas inimigas com a fúria de 1000 trovões. A Polônia sentiu na pele a eficácia da Blitzkrieg em 1939, sendo engolida pela Wehrmacht em questão de semanas. A França, em 1940, também não teve chance contra o rolo compressor nazista. Mas e a União Soviética? Bem, a URSS era grande, meus amigos, muito grande. E os russos, apesar de apanharem feio no começo, aprenderam a usar o próprio inverno e a vastidão do seu território a seu favor, transformando a Blitzkrieg em um pesadelo logístico para os alemães. No final das contas, a Blitzkrieg era como um daqueles fogos de artifício, brilhante, poderosa, mas passageira. Ainda assim, a Blitzkrieg revolucionou a guerra moderna, mostrando que a velocidade e a surpresa podiam ser armas tão letais quanto qualquer bomba. Imaginem só: vocês estão no meio de uma batalha épica, milhares de soldados se enfrentando num campo aberto, poeira para todo lado, e de repente, vocês estão cercados. Essa é a essência da dupla envolvente, uma estratégia militar clássica que, como o próprio nome sugere, envolve cercar o inimigo por 2 lados, como um abraço mortal. Essa manobra funciona como um ataque em pinça, ou manobra de pinça, onde o inimigo é atacado simultaneamente pelos flancos, lados esquerdo e direito, cercando-o parcialmente ou totalmente. O inimigo é rodeado por todos os lados, sem rotas de fuga ou abastecimento. Um dos exemplos mais emblemáticos dessa tática aconteceu em Canas, no ano de 216 a.C., quando o general cartaginês Aníbal, considerado um dos maiores gênios militares da história, deu um nó tático nos romanos. Com um exército menor, Aníbal fingiu recuar no centro enquanto os flancos avançavam e cercavam os romanos. Resultado: um dos maiores massacres da história militar. Mais de 50.000 romanos mortos. Ele usou a cavalaria para envolver as legiões romanas, que, confiantes em sua superioridade numérica, acabaram presas na armadilha. O resultado? Uma das maiores derrotas da história de Roma. Mas por que a dupla envolvente é tão eficaz? Bem, primeiro porque coloca o inimigo em desvantagem numérica em ambos os flancos. Segundo, porque mina a moral das tropas, que se veem cercadas e sem saída. E terceiro,
porque permite atacar por vários ângulos, criando uma zona de puro caos e destruição. A dupla envolvente exige planejamento, coordenação e uma pitada de ousadia. Curiosidade tática. A pinça não é só uma forma física de ataque, mas uma ideia estratégica. Prender o inimigo entre duas forças coordenadas. Na guerra moderna, ela pode acontecer até virtualmente, com ciberataques que atingem as comunicações e a logística simultaneamente. Mas quando bem executada, essa estratégia pode ser a diferença entre a glória e a derrota total. Se a Blitzkrieg era um soco na cara, a penetração ao centro é como enfiar uma lança no coração do inimigo. Essa estratégia ousada consiste em concentrar suas forças em um ponto específico da linha inimiga, com o objetivo de rompê-la e dividir suas tropas. É arriscado? Com certeza. Mas quando funciona, o resultado é devastador. Napoleão Bonaparte, o baixinho invocado que conquistou a Europa, era mestre nessa tática. Em Austerlitz, em 1805, ele usou a penetração ao centro para destruir os exércitos austríacos e russos. Napoleão atraiu o inimigo para um ataque frontal e, quando eles menos esperavam, lançou um ataque fulminante no centro de suas formações, dividindo suas forças e semeando o caos. A penetração ao centro exige inteligência, timing perfeito e, claro, uma boa dose de sorte. É preciso identificar o ponto fraco da linha inimiga, concentrar suas forças sem levantar suspeitas e atacar com tudo no momento certo. Se você vacilar, corre o risco de ter suas tropas flanqueadas e massacradas. E a Blitzkrieg? Como se encaixa nisso? Bem, a penetração ao centro era um dos pilares da Blitzkrieg. Os alemães usavam tanques e bombardeios para abrir caminho no centro das linhas inimigas, permitindo que a infantaria e os veículos blindados explorassem a brecha e causassem o máximo de dano. Enquanto algumas estratégias buscam a vitória rápida e decisiva, a guerra de atrito é como uma maratona macabra, onde o objetivo é, bem, sobreviver e desgastar o inimigo até que ele não aguente mais. É uma briga de resistência no UFC. É uma estratégia brutal, desumana, e que transforma o campo de batalha num verdadeiro inferno na Terra. A Primeira Guerra Mundial, meus amigos, foi o exemplo mais trágico da guerra de atrito. Imagine só, milhões de soldados entrincheirados por anos a fio, enfrentando bombardeios constantes, gás venenoso, frio, fome, doenças e a constante ameaça de morte. As trincheiras, que deveriam ser abrigos, se transformaram em túmulos a céu aberto. Mas a guerra de atrito não se limita às trincheiras da Primeira Guerra. Na Guerra do Vietnã, por exemplo, os Estados Unidos, com todo o seu poderio militar, se viram atolados num conflito brutal contra um inimigo determinado e que conhecia a selva como a palma da sua mão. Os Vietcongues, guerrilheiros experientes, usavam táticas de guerrilha, emboscadas e armadilhas para sangrar os americanos, física e psicologicamente. A guerra de atrito é uma aposta no desgaste, no esgotamento de recursos, na quebra a moral do inimigo. É uma estratégia cruel, que transforma a guerra numa equação macabra. Vence quem aguentar mais tempo no inferno. E se eu te disser que David não precisa de uma funda para vencer Golias e que um exército de formigas pode derrubar um elefante? É exatamente essa a proposta da guerra irregular, onde a força bruta é substituída pela astúcia, pela mobilidade e pelo conhecimento do terreno. O Talibã no Afeganistão, as Farc na Colômbia, a Revolução Haitiana. A história está repleta de exemplos de como a guerra irregular pode ser usada para desafiar e vencer exércitos muito maiores e mais bem equipados. Essa estratégia se baseia em explorar as fraquezas do inimigo, evitando confrontos diretos e usando táticas não convencionais para desgastá-lo. Emboscadas, sabotagens, ataques relâmpagos, propaganda, uso de civis como escudos humanos. Na guerra irregular, vale tudo para minar a moral do inimigo e desgastá-lo física e psicologicamente.
É uma luta desigual, onde o mais fraco usa a inteligência e a criatividade para superar um gigante desajeitado e preso às suas próprias regras. Mas a guerra irregular não se resume apenas a táticas militares. Ela se alimenta da insatisfação popular, da ideologia, da promessa de um futuro melhor. É uma guerra que se vence não apenas no campo de batalha, mas também nas mentes e corações das pessoas. A guerra anfíbia é como um balé militar sincronizado, onde a força naval, aérea e terrestre se unem para invadir o inimigo por um lugar que ele menos espera: o mar. Imaginem só, milhares de navios cortando as ondas, aviões cruzando os céus e, de repente, um tsunami de soldados, tanques e suprimentos inundando as praias inimigas. É de arrepiar. O exemplo mais emblemático da guerra anfíbia, sem sombra de dúvidas, foi o dia D, a invasão da Normandia durante a Segunda Guerra Mundial. Em 6 de junho de 1944, mais de 150 mil soldados aliados desembarcaram nas praias da França ocupada pelos nazistas, numa operação militar sem precedentes na história. Mas a guerra anfíbia não se resume a um dia épico de combate. Ela exige um planejamento minucioso, uma logística impecável e, claro, muito músculo militar. É preciso garantir o controle do mar, a surpresa do ataque e a capacidade de desembarcar um grande número de tropas e equipamentos em território inimigo. E não podemos esquecer da coragem dos soldados que participam de uma invasão anfíbia. Imagine só: desembarcar numa praia tomada pelo inimigo sob fogo cerrado, com a água na cintura e a certeza de que a qualquer momento uma bala perdida pode acabar com a sua guerra. É preciso ter muita fibra para enfrentar um desafio desses. Se a Blitzkrieg era como um soco na cara, a defesa em profundidade é como receber esse soco com um sorriso no rosto e um colete à prova de balas por baixo da camisa. Essa estratégia defensiva consiste basicamente em criar múltiplas linhas de defesa em camadas, como as camadas de uma cebola, para atrasar o avanço inimigo e, desgastá-lo a cada passo. A União Soviética, durante a Segunda Guerra Mundial, usou a defesa em profundidade, com maestria para conter o avanço nazista. Os soviéticos sabiam que não poderiam deter o poderio da Wehrmacht num confronto direto. Então criaram um verdadeiro labirinto de trincheiras, fortificações, campos minados e posições defensivas que se estendiam por quilômetros. A cada quilômetro conquistado, os alemães sofriam perdas cada vez maiores, enquanto os soviéticos, aproveitando o conhecimento do terreno e o rigoroso inverno russo, lançavam contra-ataques e emboscadas, sangrando o inimigo gota a gota. A defesa em profundidade transforma o território em um aliado implacável que drena os recursos e a moral do invasor. Mas essa estratégia exige disciplina, resiliência e a capacidade de absorver perdas significativas. É preciso estar disposto a ceder terreno para ganhar tempo, a sacrificar soldados para desgastar o inimigo. No final das contas, a defesa em profundidade é uma aposta na exaustão, na capacidade de resistir até que o inimigo se esgote física e psicologicamente. O bombardeio estratégico é a prova de que, às vezes, a melhor defesa é um ataque massivo e devastador. Essa estratégia militar polêmica consiste em usar o poder aéreo para destruir alvos estratégicos do inimigo, como cidades, fábricas, pontes e bases militares. É como jogar um baralho de destruição em massa e esperar que o inimigo se renda antes que as cartas acabem. Durante a Segunda Guerra Mundial, o bombardeio estratégico foi usado de forma intensa, tanto pelos aliados quanto pelos nazistas. Cidades como Dresden, Hiroshima e Nagasaki se tornaram símbolos da fúria destruidora dos bombardeios aéreos, que mataram milhares de civis e deixaram cicatrizes profundas na história da humanidade. Mas o bombardeio estratégico não se limita à Segunda Guerra. Com o avanço da tecnologia, os bombardeiros a jato, mísseis teleguiados e drones se tornaram as novas armas da destruição.
capazes de atingir alvos a milhares de quilômetros de distância com precisão milimétrica. O debate sobre a ética do bombardeio estratégico, principalmente quando atinge civis inocentes, continua aceso até hoje. Mas uma coisa é certa: a capacidade de chover destruição do céu mudou para sempre a forma como as guerras são travadas. Enquanto algumas estratégias se baseiam na força bruta ou no desgaste, a guerra de movimento é como uma dança mortal, onde a fluidez, a velocidade e a capacidade de adaptação são as armas mais letais. Essa estratégia, que tem suas raízes em Sun Tzu, Napoleão e na própria Blitzkrieg, busca evitar a estagnação e explorar as brechas na defesa inimiga. A Alemanha, durante a Segunda Guerra Mundial, foi mestre na arte da guerra de movimento. Seus tanques e unidades mecanizadas avançavam como um enxame, explorando as fraquezas nas linhas inimigas, cercando divisões inteiras e semeando o caos por onde passavam. Mas a guerra de movimento não se limita a tanques e blindados. Ela exige uma logística impecável, comandantes criativos e soldados capazes de se adaptar a situações em constante mudança. É uma estratégia que privilegia a iniciativa, a ousadia e a capacidade de ditar o ritmo do combate. Na guerra de movimento, o campo de batalha se torna um tabuleiro de xadrez gigante, onde cada movimento precisa ser cuidadosamente calculado para antecipar os movimentos do adversário. Vence quem conseguir manter a iniciativa, explorar as oportunidades que surgem e ditar o ritmo da batalha. A guerra de guerrilha é a prova de que, às vezes, os menores adversários podem causar os maiores estragos. Imagine um enxame de mosquitos enfrentando um elefante sozinhos. Eles são insignificantes, mas juntos podem irritar, picar e enlouquecer o gigante até levá-lo à exaustão. Essa estratégia, que tem suas raízes em revoltas populares e movimentos de resistência, se baseia em usar o conhecimento do terreno, a mobilidade e o apoio da população local para desgastar um inimigo superior em número e armamento. Os Vietcongues, durante a Guerra do Vietnã, são um exemplo clássico de como a guerra de guerrilha pode ser eficaz. Escondidos nos túneis de Cu Chi, usando táticas de emboscada e contando com o apoio da população local, os guerrilheiros vietnamitas infligiram pesadas baixas aos Estados Unidos, minando sua moral e levando-os à derrota. Mas a guerra de guerrilha não se limita ao Vietnã. Mao Tse-tung na China, Che Guevara em Cuba, os guerrilheiros afegãos contra a União Soviética. A história está repleta de exemplos de como essa estratégia pode ser usada para desafiar e derrubar regimes opressores. A guerra de guerrilha é a arma dos fracos, dos oprimidos, dos que não têm nada a perder. É uma luta desigual, onde a astúcia, a persistência e a coragem são as armas mais poderosas. É a rebelião dos mosquitos contra o império. A prova de que, às vezes, Dave pode vencer Golias, mesmo sem usar uma funda. E aí, generais de sofá, gostaram da nossa viagem pelo lado obscuro da estratégia militar? Espero que sim, porque deu um trabalhão montar esse arsenal de informações. Mas antes de vocês saírem por aí planejando invasões anfíbias ou treinando pombos espiões, lembre-se, a guerra nunca é a resposta, e o mundo já tem problemas demais para a gente sair por aí resolvendo tudo na base da pancadaria. Se você curtiu esse resumo bruto das estratégias de guerra, não esquece de se inscrever, deixar seu like e comentar qual estratégia você acha mais genial. Até a próxima!